Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Muito bom retornarmos a partir de hoje, nesta segunda-feira, os nossos devocionais diários aqui pelo canal da Igreja Batista Boas Novas, aqui de Diadema. Muito bom ter você aí nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo. Nós estamos falando então sobre a santificação e como Deus opera isso em nossas vidas e qual tem sido o nosso trabalhar nisso, ou aquilo que nós fazemos, aquilo que nós trabalhamos para a nossa santificação. E nós, olhando o versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses, que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo nos dá 5 verdades. A primeira verdade é o exemplo de Cristo. Quando ele fala assim, pois, ele está se referindo a quem ele estava falando anteriormente, que é Cristo. Cristo, nosso exemplo. Depois dele falar sobre Cristo, que é o nosso exemplo, ele então vai falar também na sequência que devemos entender que somos amados por Deus e somos amados também uns pelos outros, Ele diz, amados meus. Depois ele fala de entender a obediência, assim como sempre obedecestes. E depois ele vai trazer para a gente, na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, mostrando a responsabilidade que eles tinham recebido, os recursos espirituais necessários para viverem a vida cristã pelo ensino do apóstolo Paulo. E por fim, ele termina que nós devemos entender também as consequências do pecado. Por isso ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, essa é uma atitude que os cristãos devem ter para buscar a sua santificação com temor e tremor. E ele diz que nós devemos trabalhar arduamente para o desenvolvimento da vida salva. Ele não está dizendo aqui que o salvo faz alguma coisa para a sua salvação ou para manter a sua salvação, mas uma vez salvo, ele desenvolve uma vida de santificação, tremendo e temendo diante do Senhor, reconhecendo um Deus santo, justo, bondoso e misericordioso, mas também que não tolera o pecado, não aceita o mal, um Deus que ele não, de maneira nenhuma, ele tolera conviver com o pecado. Ele é um Deus perdoador, ele é um Deus que restaura, ele é um Deus que ajuda, ele é um Deus que nos levanta, mas ele é um Deus que, se nós permanecermos no pecado, ele com certeza nos ensina que haverá consequências naturais do próprio pecado. Porque o pecado traz consequências para as nossas vidas, meus queridos. Então, o crente deve limpar-se de toda imundícia, de toda podridão, de todo erro, de todo desejo mundano e buscar viver para o Senhor. Então, por assim dizer, essa é o nosso trabalho, é esse desenvolvimento do nosso caráter cristão, é esse desenvolvimento de viver para a glória de Deus. A nossa perseverança, a nossa obediência. Lembrando que a nossa salvação, ela pode ser dita em 3 dimensões: passado, presente e futuro. A dimensão do passado é a nossa justificação, quando os crentes colocaram sua fé em Jesus, fé essa que foi dada pelo próprio Deus para nós. A dimensão atual é a nossa santificação, a qual nós vivemos buscando viver para a glória de Deus, andar para o Senhor, caminhar para o Senhor. Então, nosso atual momento como crentes é uma vida que busca, ou cristãos que buscam uma vida de santificação. Essa é a nossa dimensão atual, por assim dizer. E nós temos a
a justificação futura, por assim dizer, no tempo futuro, quando através da morte ou do arrebatamento, nesse aspecto futuro, seremos glorificados e viveremos para sempre com o Senhor. Mas nesse momento, o que é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo de nos santificarmos. Nossa chamada como crentes é para trabalhar para uma vida de santidade, trabalhar para uma vida adequada, uma vida de compromisso com o Senhor. E com certeza sim, receberemos a alegria, as bênçãos e seremos úteis através da nossa vida de santidade. Uma ótima semana para você, um forte abraço e até amanhã, pela graça do nosso Deus. Uma palavra de amor, uma palavra de